Caião, o cristianismo faz sentido se Jesus não voltar? Olha a frase do cara. Jesus vai voltar. Se Jesus não voltar, não é o cristianismo. O cristianismo não faz sentido. Vocês não aprenderam ainda. O cristianismo é uma religião fundada pelo imperador Constantino, que é a religião do Ocidente, o cristianismo ocidental. É o que o Constantino criou. Ele queria criar para o Oriente e para o Ocidente, ele conseguiu, mas a vertente que se tornou genuinamente, verdadeiramente constantiniana é o catolicismo, de onde decorrem os protestantes, os pentecostais, os neopentecostais, etc. Mas é tudo do catolicismo. E o catolicismo é que fala em cristianismo. Eles é que inventaram o cristianismo, que é um ismo, é uma religião. Eu não tenho nada a ver com o cristianismo. Eu tenho a ver com o evangelho de Jesus. Eu não sigo essa tradição do cristianismo. Não sigo. Como Lutero também não seguia. Lutero disse, olha, se Pedro, Paulo, Tiago disserem qualquer coisa, João, que não tem a ver com o que Jesus ensinou, manda eles para as cucuias. Ele não falou com a palavra cucuia, mas foi isso que ele quis dizer, e ele disse até pior do que eu. Então, Lutero estava tentando recomeçar uma tradição. O problema, quer dizer, terminar uma tradição. Beber de um vinho novo e jogar fora o vinho velho e as roupas velhas. Os discípulos dele é que não deixaram. Quando ele morreu, esse negócio foi virando um cristianismo que fez dieta, que é o protestantismo. Por que ele fez dieta, Braulio? Por que ele fez dieta, cara? O protestantismo, em relação ao catolicismo. Porque ele foi tirando coisinhas, né? Isso, ele emagreceu, ele fez uma bariátrica. Mas hoje ele está tão... Ele fez uma bariátrica. Coisa, né? Como quase todo mundo que faz bariátrica, depois de 5 anos, engorda. Dá uma engordadinha depois. Se não tudo de novo, um bocado. E aí, nunca mais ele fez dieta. De Lutero e Calvino para cá, ele só vem acrescentando novas coisas. E hoje em dia, se Lutero chegasse aqui, ele dizia, Deus me livre, deixa eu sair correndo desse negócio. Foi enfiando coisa, né? De novo. Enfiando coisas. Calvino ia dizer, me desidentifique. Vocês não me representam. Agora, imagina os que morreram pela fé, os caras que deram sangue pela fé em Jesus, se eles iriam querer ter alguma coisa a ver com isso tudo, com esse cristianismo. Então, Paulo morreu sem saber o que era cristianismo, João, Pedro. Jesus morreu sem fundar o cristianismo, ele ensinou só o evangelho. Nossa. Então, o Jesus do cristianismo não voltou até agora, porque o Jesus do cristianismo não tem voltado para as pessoas que pensam que Jesus é um subproduto do cristianismo. E o pessoal tem enlouquecido, não é por causa do evangelho, é o cristianismo que enlouquece as pessoas. É o cristianismo que cria problemas a respeito do Espírito Santo para todo lado. É o cristianismo que cria um pânico tão grande que tem gente que pensa o dia inteiro que pecou contra o Espírito Santo, que perdeu a salvação. Isso tudo é coisa do cristianismo. É o cristianismo que enche os hospícios. É por causa das tradições do cristianismo que as pessoas não renovam as suas mentes. Como Paulo disse em Romanos 12, de geração em geração, renovando a mente, renovando a mente, renovando a mente. Não. É por causa do cristianismo que eles têm uma mente contínua, que não se adapta à mudança dos tempos e as novas gerações cristãs piram, surtam, não sabem nem como se posicionar. É o cristianismo que é a nossa doença. Nossa doença se chama cristianismo. Nossa. E a nossa cura se chama evangelho. A diferença é brutal.
É só procurar aí no meu portal e no canal Caio Fábio no YouTube a diferença entre evangelho e cristianismo, que é uma diferença brutal. Vou entrar aqui agora. Pesquisa, deixa eu te responder. Se Jesus não voltar, o cristianismo é uma falência total? O cristianismo já é uma falência total sem Jesus voltar. Porque até agora Jesus não voltou e o cristianismo está falindo de geração em geração, ele piora, ele não melhora. Ele está pior na América do Norte, ele está pior na América Latina, ele está pior no Brasil, ele está pior na África, onde ele chega, ele se torna horroroso, ele está pior em todos os lugares, ele não melhorou no mundo inteiro. Então, Jesus não voltou até agora e o cristianismo vai piorando porque Jesus não voltou até agora. Um dos grandes conflitos do cristianismo é que Jesus não voltou até agora e eles não sabem mais o que fazer no futuro. O cristianismo não sabe o que fazer com a ciência, ele não sabe o que fazer com a neurociência, com a engenharia genética, com a nanotecnologia, ele não sabe o que fazer com a física quântica, ele não sabe o que fazer com seres de outras dimensões que entram no sistema planetário, com os objetos voadores não identificados, ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que fazer com o pinto, ele não sabe o que fazer com a vagina, ele não sabe o que fazer com o ânus. Como é que ele vai saber o que fazer com a natureza da existência? Segundo os descobrimentos físicos, segundo o bóson de Higgs, não sabe para onde vai. O cristianismo não é o cabeça de nenhuma história. Ele, em alguns momentos, foi um olhar por causa de pessoas que fizeram uma diferença. Em geral, foram mortas pelo cristianismo, mas eram cristãs, que depois de um tempo deram uma renovada na consciência, mas eles foram perseguidos pelo cristianismo. Então, o cristianismo não é uma cabeça, ele é o rabo da história. E não é o rabo, ele é a ponta do rabo. Às vezes ele é aquele pedaço do rabo que fica em cima do ânus. Outras vezes ele é até da força gravitacional anal, ele se distancia. Muitos problemas com o ânus, ele se distancia, ele vira Plutão. Aí ele fica na ponta do rabo, até o ponto de que Plutão deixa de ser planeta, é reclassificado. Isso, cara. Como o cristianismo está sendo reclassificado pelas novas gerações que já não sabem mais nem como designá-lo. Exatamente. Então, o cristianismo, cara, é total derrota. Agora, te respondendo como um cristão, que não tem nada a ver com o cristianismo é um ismo que foi feito a partir do fenômeno sociopolítico religioso do século IV, imperador Constantino. Eu só me reporto a Jesus e ao Evangelho. O cristianismo é um apêndice que eu não uso, é um apêndice enorme, que ficou maior do que tudo. Eu só me reporto a Jesus. E eu te digo uma coisa, Jesus vai voltar. E olha, se Jesus não voltar nos seus dias, você vai voltar para Jesus. E aí tanto faz, meu filho, se é Jesus voltando para a Terra ou você voltando para Jesus, você vai ter que se explicar do mesmo modo, entendeu? Você vai ter que ser você, bom, legal, limpo, justo, morrendo. De modo que, deixa eu te dizer o seguinte, ninguém nunca vai saber se Jesus não voltou se morrer antes. Você só vai saber que encontrou com Jesus se você for de Jesus e morrer antes de Jesus voltar. Jesus vai voltar, mas só vai saber que ele voltou a geração que o vir voltando. Qualquer geração antes da volta de Jesus vai ter que viver pela fé, não no cristianismo, mas no evangelho, sem Jesus voltar na história, sabendo que você está voltando para Jesus a cada dia.
Eu estou no máximo a 15, 20 anos de distância de Jesus. E aí, cara, estarei lá, cheio de glória. É isso aí, Caio. E aí? Querido, pesquisei lá, você pediu, né? Tá aqui, cortei. A diferença entre cristianismo e evangelho deu 80 ocorrências no portal caifab.net. É só conferir aqui, tá? Aí tem aí, ó, os títulos aí variados, entrevista, a subversão do Religou-los, um documentário sobre o perigo mundial das religiões monoteístas. 2010. Tem coisas interessantes aí. É. A era está mudando, a era do cristianismo está mudando. A subversão do cristianismo, convertendo-se do cristianismo a Jesus. E aí tem mais, né? Mancha e manca para Jesus. Tá falando, acho que está falando dessa marcha para Jesus aí, deve ser, né? Não é marcha, mas eu botei mancha e manca para Jesus. E o Jesus com cifrão, olha lá. Com cifrão. Angústia, medo, depressão, tudo isso. Quando o cristianismo deixa de satisfazer a alma, quando ele não tem mais evangelho. E ateu de cianureto. A diferença entre cristianismo e evangelho, você já conseguiu saber? Evangelho e cristianismo, Daniel Botelho na live com Caio. Gosto de você, será que isso não tá fora da tela aqui para mim? Gosto de você, será isto não dá? Peraí, vou puxar. Puxa, agora, por favor, Braulio, é mais fácil. Claro, isso. Tá. Gosto de você, será por isto que acho que está certo? Porque ele gosta de mim? É isso aí. Então me dá razão. Isso aí é no YouTube? Não, esse aqui, eu gosto de você, é cartas. Agora, esse que tem a bolinha vermelha é o YouTube, tá? Agora, no YouTube é sem cartas, né? Tem muita coisa lá, tem mais lá do que aqui até. No YouTube aparece os dois aqui, aquele que tem o Tony na frente, que tem a entrevista com o Daniel Botelho, também é o corrente lá, né? Você já foi lá? Estou no YouTube agora, já cortei. Agora está no YouTube, então tá certo. Olha aí o que tem aí para cima. Aí vou descendo, ó. Jesus não fundou o cristianismo, eu abomino a religião, eu amo a espiritualidade do evangelho. Isso. O pior inimigo do evangelho é o cristianismo. Isso, Constantino, o cristianismo e o pior inimigo do evangelho. Tem tanta coisa assim, minha gente, que eu gostaria demais que vocês lessem, para vocês não ficarem com as ideias erradas. Nós não estamos seguindo a tradição do cristianismo. Nós seguimos a palavra viva do evangelho. Nós não temos nada com tradição nenhuma. Nós só temos a ver com a obediência e a prática do Evangelho de Jesus. Isso é que tem que ser dito. Senão fica aquela coisa nublada que vai para lá e vai para cá, aquele híbrido que faz mal à alma e ensina erradamente as pessoas.